Bom dia, boa semana para todos vocês, para todos nós. Vocês já ouviram falar da lei do retorno? É sobre isso que nós vamos tratar no nosso Vida Feliz de hoje. O pessoal que está entrando aí, Martinha, querida cunhada, iniciando o mês de fevereiro. Nossa, janeiro já se foi. Estamos aqui a postos para dar início a mais um episódio do nosso Vida Feliz. Lourdes Valéria, queridona, meu primo querido, meus sentimentos, um beijo para Sandra, que o coração dela seja confortado, da família toda, né? Mas especialmente dela, tá preso. Flávia, Vidinha, que bom tá entrando aí também, meu amor, Maria Ângela, bom dia. Então, pessoal, nós estamos aqui firmes e fortes. Rosa, outra queridona também entrando aí. Daqui a pouco o Luiz também está entrando. Zé Ricardo, ontem mesmo falei com a Maria Ângela de você. Há quantos anos, há quantas décadas a gente não se vê, meu amigo? Precisamos fazer um encontro do Vida Feliz. Vai sair, hein? Um encontro do Vida Feliz presencial. Quem puder estar lá vai ser muito bom. Talvez até, Zé Ricardo, a gente se encontrar depois de tanto tempo. Mas vamos lá, gente. Nosso tema hoje é um tema que muito importante, interessante, que tem, é como se fosse uma sequência dos dois últimos. Nós falamos de Deus, da maneira como nós nos relacionamos com Deus. Falamos da reencarnação, que é uma manifestação clara da misericórdia de Deus. E hoje nós vamos dar como se fosse uma continuidade. Hoje nós vamos falar da chamada lei do retorno. Lei do retorno, que algumas pessoas chamam de lei de causa e efeito, ou lei da ação e reação, enfim. E eu achei num livro da Joana de Ângeles, pelo Divaldo Franco, é um outro livro, Momentos de Alegria. E no capítulo 7 ela trata dessa que ela chama lei da vida, e realmente é uma lei na qual todos nós estamos inseridos. Oi, Cecília, queridona. Então, só um pedaço do trecho da mensagem que ela fala o seguinte: Verônica, queridona, ninguém escapa das consequências dos próprios atos. Estas são inevitáveis no processo evolutivo de todas as criaturas. De acordo com a ação, desencadeia-se a reação. Por isso mesmo, o homem vive segundo age. Nem sempre, porém, os resultados se fazem imediatos. Há tempo para semear, quanto há o para colher. A trilha de cada criatura é percorrida com os pés do esforço pessoal. Indispensável, portanto, pensar antes de agir, de modo a não se arrepender ao raciocinar depois. Luiz, queridão, entrando aí. Joyce, querida também, bom dia. Então, a mensagem é maior, mas eu achei só esse começo já tão rico para a nossa reflexão que vale a pena. Oi, Antônio, querido. Antônio Marco. Só esse começo já dá-se muita coisa para a gente pensar, para a gente refletir, né? Quando ela chama a nossa atenção de que ninguém escapa das consequências das suas atitudes. Tudo que a gente faz, né, a gente vai se ver às voltas com as consequências. É uma lei que ela rege todas as ações no universo. Ou seja, nós jamais vamos escapar dos resultados que a nossa ação provocar. É uma lei até da física, da ação e reação, né? Então, para toda e qualquer ação nossa, vai haver consequências. E que bom que fosse que as nossas ações fossem o tempo todo boas. Porque o que viria de volta para nós seriam naturalmente coisas boas. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Ao longo dos séculos, como nós falamos na semana passada sobre reencarnação,
Ao longo dos séculos vimos somando opções, escolhas boas e não tão boas, umas até muito ruins. Então, existe a minha frase predileta, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Ou seja, nós podemos fazer o que nós quisermos fazer. O nosso livre-arbítrio, ele é, como a própria palavra sugere, ele é livre. Somos livres para fazer o que a gente quiser. A responsabilidade é toda nossa. Agora, a partir do momento que eu entendo que tudo, a palavra tudo, pode ser perfeitamente utilizada nesse propósito. Tudo o que eu fizer, Lourdinha, querida, tudo o que eu fizer vai ter uma consequência para mim. Né? Ou seja, o que eu faço impacta pessoas. Né? As nossas ações, elas naturalmente vão produzir algum efeito nas pessoas ao nosso redor, no ambiente onde nós estamos inseridos. Fato. Agora, o resultado daquilo vai voltar para nós, sem dúvida nenhuma. Então, ela chama atenção nesse pequeno texto que eu li aqui, que o retorno, essas consequências nem sempre vão ser imediatos. Eles não vão chegar de forma rápida. Em alguns casos, sim, né? Esqueci qual é o dito popular que fala, agora esqueci. Mas tipo assim, veio a cavalo, né? O castigo veio a cavalo. Né? Tem pessoas que já pagam, entre aspas, já se veem às voltas com as consequências dos seus maus atos, vamos usar no termo os maus, rapidamente. Mas nós sabemos, por outro lado, que existem crimes mesmo, grandes crimes, que eles acontecem, pessoas cometem esses crimes nos mais variados níveis, e eles passam a vida inteira sem sofrer as consequências daquele ato. A todo instante nós vemos isso. Pessoas, por exemplo, que desviam milhões, pessoas corruptas, né, que vão se locupletando daquele roubo, daquela ação, a vida toda. E não são presos, não respondem judicialmente, nada. Né? Porém, mesmo que aquele indivíduo morra rico, podre de rico, né, legando uma fortuna para os seus descendentes, ele não vai escapar perante essa lei universal, essa lei do retorno. Ele vai se ver às voltas com a consequência daquele ato pernicioso, que ficou esquecido, que ficou escondido aos olhos da sociedade. Porém, em algum momento, ele vai ter que se ver às voltas com as consequências, ele vai ter o retorno daquela ação. Então, aí que entra a misericórdia de Deus, como eu falei na semana passada. Ele não vai para o inferno pelo ato doentio, pelo ato maligno, pelo ato abominável que ele aconteceu. Não vai para o inferno e vai ficar queimando o resto da eternidade lá, não. Deus, na sua misericórdia, vai lhe dar uma nova chance, numa nova encarnação, para que ele repare aquela ação que foi danosa, aquela ação que prejudicou talvez milhões de pessoas. Não faz muito mais sentido, mais fundamento? Franco, queridão. Então a lei do retorno, ela é inexorável e ela é incorruptível. Ninguém escapa a essa lei. Né? Então, ela sugere, Joana de Ângeles Espírito, que nós pensemos, se possível, claro, antes de agir. Porque naturalmente nós temos uma conduta muito instintiva, em alguns momentos, se não em muitos. Fala em nós fortemente aquele homem velho que ainda habita dentro de nós. Então, dependendo da circunstância que aconteça ao nosso redor, nós reagimos, às vezes de forma violenta, forma impulsiva,
sem exatamente pensar no que nós estamos fazendo. É uma coisa ainda muito comum dentro da natureza nossa atual, do nível espiritual que nós estamos. Isso é absolutamente normal, tá? Porém, se nós conseguirmos a maior parte do tempo, ou então um quantitativo de vezes considerável, tentar pensar no que falar, em como agir antes, vai ser muito proveitoso para todos nós. Isso é um exercício extremamente necessário, difícil, mas extremamente necessário, né? E uma outra coisa interessante que ela chama a atenção aqui, nós se identificarmos que uma ação nossa realizada, ela foi uma ação perniciosa, ela foi uma ação que foi um equívoco, foi um erro, que nós tratemos o mais rápido possível de reparar, de tentar consertar aquela ação, através talvez de um pedido de perdão, ou de outra maneira qualquer, a partir do momento em que nós, com toda a humildade, reconheçamos que aquela ação foi um erro, foi um equívoco, prejudicou pessoas. Então, para começar a amenizar a consequência que certamente vai vir por essa lei para nós, num futuro próximo ou mais lá para frente, nós podemos já agora começar o processo de reparação, o processo de conserto daquela ação que foi uma ação equivocada. E claro, a partir do momento que nós temos certeza da existência da lei do retorno, para nós vai ser um grande estímulo nós seguirmos nos esforçando para sermos pessoas melhores, para sermos pessoas do bem, para fazermos tudo que está ao nosso alcance para gerar felicidade, para gerar alegria, gerar bem-estar para as pessoas ao nosso redor. Porque quanto mais amor a gente der, quanto mais vibrações positivas a gente espalhar, muitas outras vibrações positivas, pela lei do retorno, vão chegar até nós. Não é bom isso? Quem quer sofrer amanhã? Ninguém. Quem quer sofrer numa próxima encarnação? Ninguém. Ninguém vai levantar a mão e dizer que quer sofrer. Então está nas nossas mãos a gente escolher o futuro que nós queremos ter, já nessa encarnação. Já nessa encarnação. Porque nós podemos e devemos a todo instante ter uma atitude que seja uma atitude que impacte positivamente as pessoas. Não é bom assim? Claro que vai haver situações em que a gente vai ter um arranca-rabo mesmo, vão ter situações mais graves em que a gente vai perder a cabeça, que a gente vai xingar, é natural que isso aconteça. Porém, o esforço é, na maior parte do tempo, termos atitudes que vão, além de fazer bem para as pessoas hoje, também no futuro vão fazer bem para nós. Porque tudo que a gente planta, a gente vai colher, como aquela frase que eu falei ainda há pouco, que é o meu mantra. O mantra da minha vida é esse: a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. O que eu quiser fazer, Deus me dá a condição de fazer. Eu tenho meu livre-arbítrio. Isso é uma bênção para todos nós. Mas que nós possamos ter sempre a certeza que nós vamos colher os resultados dessa semeadura. Tá bom, meus queridos? Então eu desejo a todos vocês uma semana de muitas ações positivas, ações boas, que proporcionam benefícios, proporcionem bem para as pessoas ao nosso redor. Nós estamos aqui exatamente para isso. Até porque é muito bom sabermos que a nossa ação hoje, nesse sentido, vai fazer com que as nossas próximas experiências sejam menos dolorosas, menos sofridas. Tá bom, gente? Um grande beijo para vocês, uma semana de muita paz, de muito aprendizado, e na próxima segunda-feira estamos aí firmes e fortes. Tá bom, gente? Um grande abraço.